Como orar no silêncio da imaginação? Diga-me, você realmente sabe o que é orar? Desde criança, muitos de nós fomos ensinados que oração é pedir a Deus, repetir palavras decoradas, ajoelhar-se diante de uma figura e esperar que algo aconteça. Mas essa não é a verdadeira oração. Essa é apenas uma caricatura, uma sombra do que significa se conectar com a fonte. Cristo nunca disse: peçam, repitam e implorem. Ele disse: tudo o que pedirdes, crendo que já recebestes, será vosso. Veja bem, a oração não é pedir. A oração é assumir. Não é mendigar por algo distante, mas vestir-se internamente daquilo que se deseja como se já fosse realidade. A verdadeira oração acontece no silêncio da imaginação. Porque é ali que você conversa com o único poder criador que existe, o seu eu sou. O homem que clama em palavras, mas que por dentro permanece em dúvida, não ora de verdade. Mas aquele que, em silêncio, assume mentalmente o estado desejado, esse já foi ouvido. A Escritura declara: vosso Pai sabe do que necessitais, antes que lhe peçais. Por que, então, pedir em palavras? Se ele já sabe, de que serve a súplica? A oração, meu amigo, não é informar a Deus do que você precisa. É apenas mudar seu estado de consciência para aquele em que o desejo já é cumprido. Imagine um homem pobre que ora pedindo riqueza. Se ele apenas pede, mas continua se vendo como pobre, sua oração é inútil. Mas se, ao fechar os olhos, ele se veste mentalmente de prosperidade, se vê andando em sua casa abundante, sentindo-se próspero e livre, então ele está orando de verdade. Porque está assumindo em silêncio o desejo realizado. E aqui está o mistério: a oração é o instante em que o invisível se torna tão real para você que já não há espaço para dúvida. Você não ora para o mundo mudar. Você ora para mudar a si mesmo, e o mundo se ajusta. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Muitos interpretam isso como repetir orações continuamente. Mas não. Orar sem cessar é permanecer no estado de consciência desejado, viver diariamente como se aquilo já fosse real. É estar em oração não pelas palavras, mas pelo sentimento que sustenta dentro de si. Oração é hábito de consciência. E consciência é o que cria realidade. Se você deseja saúde, não diga apenas: Senhor, cura-me. Ao contrário, feche os olhos e veja-se já curado. Caminhe, ainda que na imaginação, com vigor e alegria. Sinta o prazer de estar pleno novamente. Esse estado é oração. Se deseja amor, não peça a alguém que venha até você. Simplesmente assuma o sentimento de ser amado. Veja-se sendo querido, admirado, respeitado. Recrie em sua imaginação cenas que representem a realidade desejada: uma mão entrelaçada, um sorriso trocado, um abraço sentido. Isso é oração. Se deseja prosperidade, não suplique por oportunidades. Vista-se mentalmente da abundância. Veja-se pagando suas contas com tranquilidade, viajando para onde deseja, vivendo a vida que sempre sonhou. Sinta agora o alívio de já possuir. Esse alívio é o sinal de que sua oração foi ouvida. O silêncio da imaginação é mais poderoso do que 1000 palavras ditas em alta voz. Porque o que move a criação não são as palavras, mas o estado que você assume. Deus não ouve frases, ele ouve sentimentos. E o sentimento que você sustenta é a sua oração constante. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele não estava entregando uma fórmula mágica para ser repetida. Ele estava mostrando a estrutura da oração verdadeira: começar reconhecendo o Eu Sou como Pai, visualizar o reino como já presente, agradecer pelo pão já dado, perdoar como se já tivesse perdoado, e encerrar afirmando a vitória. Tudo no tempo presente, como algo já concluído. Note, a oração verdadeira nunca está no futuro. Quando você diz: um dia serei feliz, você está negando o agora. Quando diz: espero receber, você está afirmando que ainda não tem. Mas quando, em silêncio, assume: eu já sou, a criação se move instantaneamente. É por isso que eu lhe digo: a oração é a arte de sentir antecipadamente.
É viver no presente a emoção do futuro desejado. É celebrar antes de ver. É agradecer antes de tocar. Você pode estar rodeado de limitações, mas se dentro de si assumir o contrário, já começou a transformação. Porque o invisível precede o visível. O silêncio da imaginação é o laboratório onde toda mudança acontece. Portanto, meu amigo, não gaste energia em palavras vazias. Não mendigue o que já é seu por direito divino. Ao contrário, feche os olhos, silencie o mundo externo, e entre no templo secreto de sua imaginação. Lá, vista-se daquilo que deseja. Sinta-se já no fim cumprido. E quando abrir os olhos, mantenha a fé de que a semente foi plantada. Cristo disse: Quando orardes, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. Esse quarto é a sua mente. Essa porta é o fechar dos olhos para o mundo externo. Esse secreto é a sua imaginação. É ali que toda oração é ouvida. E lembre-se: orar não é pedir. Orar é assumir. Se a oração verdadeira é assumir mentalmente o desejo realizado, então você deve compreender que a chave está em permanecer nesse estado, mesmo quando tudo ao redor insiste em mostrar o contrário. É aqui que muitos falham. Oram por alguns instantes, sentem a realização, mas, ao abrir os olhos, voltam a se identificar com a falta. E ao fazerem isso, anulam a oração. Pois, como já disse, oração não é um momento isolado. Oração é um estado contínuo de consciência. Cristo disse: Tudo o que pedirdes, crendo que já recebestes, será vosso. Veja a força dessas palavras: já recebestes. Não, um dia receberão, não, se forem bons o bastante, mas já. O que falta não é o ato de Deus dar, mas o homem permanecer no estado de quem já possui. É como alguém que acende uma vela em um quarto escuro. Enquanto a chama está acesa, há luz. Mas se, ao menor vento, apaga-se, o quarto volta à escuridão. Persistir na oração é manter a chama acesa, mesmo quando sopros de dúvida tentam apagá-la. O silêncio da imaginação é o altar onde você e Deus se encontram. Mas não se trata de duas entidades separadas. Trata-se de você reconhecendo que o eu sou em você é o próprio Deus. Aquele que assume, dentro de si, o desejo realizado, está em unidade com o Criador. Quando Jesus curava, ele nunca dizia: Eu espero que Deus faça algo. Ele dizia: Levanta-te e anda. Porque ele sabia que a oração não estava no futuro. A oração era a aceitação imediata da realidade desejada. A fé não espera, a fé assume agora. Mas talvez você me pergunte: como posso orar se a realidade me mostra o contrário? Como posso assumir saúde se o corpo dói, assumir prosperidade se a conta está vazia, assumir amor se estou só? Eu lhe digo: a oração não é olhar para o mundo externo. É olhar para dentro. O corpo pode gritar, o bolso pode estar vazio, o coração pode sentir solidão, mas na imaginação você é livre. Lá, ninguém o impede de ser rico, saudável e amado. O segredo é sentir-se assim agora. Não é fácil. Sim, é por isso que a maioria não persevera. Mas é simples. E aqueles que se entregam a essa prática descobrem que a oração é uma ciência exata. Porque o estado interno, sustentado com fé, sempre se reflete no externo. A Escritura nos dá um exemplo magnífico: Abraão, chamado de pai da fé. Ele foi dito que seria pai de muitas nações, mesmo quando seu corpo já estava envelhecido e o ventre de Sara, estéril. Ainda assim, ele creu contra a esperança. Ou seja, ele orou verdadeiramente. Não mendigou, não suplicou, mas assumiu a promessa como já cumprida. E assim foi feito. A verdadeira oração é sempre acompanhada de paz interior. Porque, quando você assume que já possui, a ansiedade desaparece. Quem pede ainda teme não receber. Quem assume já descansa. É por isso que o sinal de que a oração foi feita corretamente não é esforço, mas tranquilidade. Então eu lhe digo: teste isso em sua vida. Escolha um desejo. Feche os olhos. No silêncio da imaginação, crie uma cena que implique que o desejo já foi cumprido.
Se deseja prosperidade, veja-se pagando uma conta com facilidade. Se deseja amor, veja-se recebendo um gesto de carinho. Se deseja saúde, veja-se praticando algo que só faria estando bem. Não force, não tente criar grandes detalhes. Apenas escolha uma cena curta, simples, e repita até que ela ganhe vida dentro de você. Quando sentir a emoção real, quando um sorriso espontâneo surgir, saiba, sua oração foi ouvida. E ao sair desse estado, mantenha-se fiel. Não volte a se identificar com a falta. Quando pensamentos de dúvida surgirem, e eles surgirão, responda com firmeza: eu já recebi. Está feito. Esse é o exercício da verdadeira fé. Oração é disciplina mental. É escolher, repetidamente, o estado desejado, até que ele se torne sua residência permanente. Você não visita mais o desejo, você passa a morar nele. E quando morar nele internamente, não terá escolha, o mundo externo terá que refletir. Lembre-se do que disse Jesus: quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. A oração não é quantidade de palavras, mas intensidade de sentimento. Uma única cena sentida como real vale mais do que 1000 frases decoradas. Portanto, meu amigo, abandone a ideia de que orar é pedir a alguém distante. Orar é reconhecer que o poder está em você. É assumir, em silêncio, a realidade desejada, e descansar nela. O silêncio da imaginação é o lugar onde toda a criação começa. É o útero da realidade. É o espaço secreto em que o invisível toma forma. Se você aprender a orar dessa forma, nunca mais verá a oração como uma súplica, mas como um ato de criação consciente. E eu lhe asseguro, aquele que aprende a orar no silêncio da imaginação descobre que todas as coisas são possíveis. Porque, no fundo, tudo já está dentro de si. Então, vá ao seu quarto interno, feche a porta dos sentidos, e ore ao seu Pai em secreto. E saiba, quando sair de lá, o mundo já foi transformado. Pois quem muda por dentro já mudou por fora. E nunca esqueça, a verdadeira oração não é pedir. A verdadeira oração é assumir.